Olá, muito boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro. Boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República já tem 40 denúncias prontas contra envolvidos nos atos golpistas em Brasília. O subtenente dos bombeiros é preso, suspeito de organizar e financiar invasão às sedes dos três poderes. E você vai ver também. Mais um anestesista é preso no Rio de Janeiro por abusar de pacientes. Ao menos 2 mulheres foram vítimas do médico colombiano. Chefe da máfia, criminoso mais procurado da Itália, vai para a cadeia após 30 anos foragido. Quase tudo pronto para o carnaval. Escolas de samba de São Paulo fazem os últimos ajustes para o desfile no Anhembi. Acabou o descanso e na primeira rodada dos campeonatos estaduais pelo Brasil teve até cachorrinho driblador em campo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Em São Paulo, os últimos dias têm sido de muita chuva, praticamente em todas as regiões do estado. E a repórter Estela Freitas está na capital paulista e atualiza a situação para a gente. Estela, hoje tivemos bastante chuva aqui em São Paulo, né? Pelo que eu estou vendo aí, agora a situação está um pouco mais calma. Olá, Mauro, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, nesse momento não chove, mas o dia foi de chuva forte sim. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas determinou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade. O alerta foi feito entre 3 e 5 horas da tarde, mas chovendo desde o começo do dia, o Corpo de Bombeiros disse que recebeu 79 chamados para quedas de árvores, 28 para enchentes e 6 para deslizamentos, sem vítimas. As regiões de Taboão da Serra, Osasco e Carapicuíba também tiveram chuva forte com ruas alagadas. Segundo a Defesa Civil, desde o dia 1º de dezembro, quando começou a operação Chuva de Verão, foram registradas 19 mortes em tempestades no estado. 2 pessoas morreram ontem e uma mulher continua desaparecida. Os detalhes a gente vê na reportagem de David Diogo. Os bombeiros de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, encontraram hoje de manhã o corpo do homem que estava dentro dessa caminhonete. O veículo foi arrastado pela chuva ontem à noite. Uma mulher, que também estava no carro, continua desaparecida. A tempestade deste domingo também causou estragos na capital paulista. Ruas alagadas, carros parados no meio da enxurrada, outros parcialmente submersos. Parte desta casa na Zona Sul foi levada pela correnteza. Novinha a casa da menina caindo tudo. A força da chuva foi tanta que a água entrou neste condomínio. Olha, meu Deus, pela misericórdia do Senhor. Em Santo André, região do ABC Paulista, esta árvore acertou em cheio uma casa. O dono da residência, de 54 anos, morreu. Jason Nunes morava ali, já estava deitado quando o acidente ocorreu. Equipes do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU foram acionadas, mas a vítima foi retirada sem vida. Eu estava na janela da minha casa, aí bem na hora o tronco caiu em cima da casa dele. Aí meu esposo já levantou correndo da cama, foi lá tentar acudir ele, mas só que não teve mais jeito, né? Eu estou muito abalada até agora. A Defesa Civil alerta para os cuidados que as pessoas precisam ter no momento de uma forte chuva. Só para a gente ter uma ideia ali, 15 centímetros de água, que é praticamente água na canela, um pouco abaixo do joelho ali, já é suficiente para arrastar uma pessoa. E um pouco mais do que isso é suficiente para arrastar um veículo. Para as ocorrências de deslizamentos de terra, por exemplo, inclinação de postes e árvores, rachaduras nos muros ou nas paredes das residências. Então, se a pessoa constatar qualquer um desses sinais, a recomendação é abandonar imediatamente a sua residência e acionar a Defesa Civil do seu município através do telefone 199. Subiu para 24 o número de mortes em Minas Gerais por causa das chuvas. 3 pessoas que estavam em uma casa morreram soterradas na manhã de hoje. As vítimas são Heitor Moura Medeiros, de 5 anos, a babá dele, Emily Vitória de Souza Freitas, de 14, e a tia, Adriele Stephanie de Moura Santos, de 28 anos. Adriele chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Outras 3 pessoas que estavam na casa foram resgatadas e passam bem. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã. As vítimas dormiam em um dos cômodos da casa em Caratinga, no leste de Minas Gerais.
O imóvel foi atingido por um deslizamento de um barranco que ficava atrás da residência, a cerca de 8 metros acima do telhado. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil, que avalia se as estruturas de outras casas foram afetadas pelo deslizamento. Com a morte dessas 3 pessoas, o número de vítimas das chuvas aqui em Minas Gerais subiu para 24. Mesmo com a estiagem em algumas regiões, a Defesa Civil alerta para os riscos geológicos por causa do solo encharcado. Em diversas cidades, ainda são esperadas pancadas de chuva. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado, o número de municípios em situação de emergência chegou a 220. Desde o início do período chuvoso em setembro do ano passado, mais de 12 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. E as comportas do vertedouro da hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, foram abertas. O objetivo é controlar o nível do reservatório e manter a segurança da barragem. Devido às fortes chuvas das últimas semanas, o sistema estava sobrecarregado. A vazão de água é de cerca de 1.400.000 litros por segundo. Essa quantidade enorme de água que você está vendo aí na sua tela. A última abertura das comportas foi em outubro de 2021 e a previsão é de que elas fiquem abertas por mais 15 dias. As visitações seguem normalmente e o passeio é bem bonito. E o sistema Cantareira, que abastece a região de Campinas e a Grande São Paulo, está operando atualmente com nível próximo aos 47%. É o maior volume registrado para janeiro desde 2020. Além do Cantareira, outros sistemas de São Paulo operam com bons níveis para o mês. O reservatório do Alto Tietê, por exemplo, tem operado acima dos 50%. As fortes chuvas dos últimos dias estão ajudando a encher os reservatórios paulistas. E ainda sobre o clima, o Rio de Janeiro enfrentou mais um dia de muito calor. De acordo com o sistema de monitoramento Alerta Rio, a temperatura mais alta foi registrada em Irajá, na Zona Norte, onde os termômetros marcaram 38,3 graus. 38,3 graus, mas a sensação térmica chegou a 50 graus. E com isso, claro, muita gente foi buscar refresco nas praias cariocas. Falta pouco menos de um mês para o Carnaval e as escolas de samba de São Paulo trabalham sem parar nos últimos ajustes para o desfile. Esse é o momento daquele capricho final nas fantasias e alegorias. Na avenida é preciso levantar o público e impressionar os jurados. No barracão da Águia de Ouro, escola de samba do grupo de elite do Carnaval 2023, o trabalho é intenso para que tudo fique perfeito. Cada detalhe faz uma diferença enorme no resultado. Ainda mais num carnaval super técnico como o de São Paulo, né, em que os detalhes definem uma classificação, as escolas têm que pensar nos mínimos detalhes. Cada cor, cada textura, cada forma é determinante para que o público entenda aquela história e os jurados valorizem o trabalho da escola com nota 10. Por aqui, mais de 200 profissionais trabalham por escala para deixar tudo pronto até o dia do desfile, marcado para 18 de fevereiro. Na reta final é meio complicado, né? Tudo muito... Você tem que ser muito rápido, né? Não dá para ficar dormindo no ponto, você tem que correr mesmo, porque é aí que funciona, né? O Márcio é responsável pelos adereços e forração das alegorias da agremiação e garante que o ritmo por aqui tá bem acelerado. Tá todo mundo na correria, né? Chega essa hora que você já não dorme direito, que você já fica ansiedade, né? Então, eu acho que todos os setores da escola já tá nessa vibe, né? De não dormir direito, de ficar ansioso. Outra escola que já está na reta final de preparação é a X9 Paulistana. Todo o trabalho de finalização das alegorias e os retoques finais dos adereços são feitos à mão. A Jéssica é a responsável por deixar tudo pronto. Tanto é que ela nem parou de trabalhar durante a entrevista. É muito emocionante. É uma emoção que não tem explicação. É legal você ver o seu trabalho. É difícil não se emocionar, né? Tipo, você vê o seu suor, seu esforço, tudo ali, né? É muito satisfatório. A X9 Paulistana foi rebaixada para o grupo de acesso em 2020. No ano seguinte, pausa por causa da pandemia. Já na edição de 2022, o acesso à elite não veio.
Mas agora, com o samba enredo, em homenagem a um dos principais nomes do samba, a agremiação está confiante no retorno ao grupo especial. Dona Ivone, que saudade. Um sorriso negro, um abraço negro. Ivone Lara é um orixá do samba, pode-se dizer assim. Com todo o respeito às co-irmãs, que merece todo o nosso respeito, mas é a X9 e mais uma no grupo especial em 2024. A X9 paulistana entra na avenida no domingo, dia 19 de fevereiro, encerrando os desfiles do Carnaval 2023. Zona Norte hoje canta, o seu canto que encanta, Dona Ivone, que saudade. Rede TV News está de volta e olha, aconteceu de novo. Mais um anestesista foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de estuprar mulheres no centro cirúrgico. Esse é o segundo caso de médico detido acusado de abusar dos pacientes em hospitais do estado. Andrés Eduardo Carrilho foi preso dentro de casa quando ainda estava dormindo. Ele é acusado de estuprar pelo menos 2 pacientes enquanto elas estavam inconscientes no centro cirúrgico. Andrés é colombiano, casado e estava no Brasil há 6 anos. Ele trabalhava em vários hospitais públicos e privados na capital e no interior do estado. O objetivo era investigar conteúdo pornográfico infantil em poder de um suspeito, grande quantidade de material pornográfico, aproximadamente 20 mil arquivos de pornografia infantil. No decorrer da investigação, foi encontrado nesse conteúdo 2 vídeos em que esse investigado, esse suspeito, que é um médico anestesista, ele também estuprava 2 pacientes, sedada após o procedimento anestésico pré-cirúrgico. Os celulares e computadores onde as imagens eram guardadas foram apreendidos. A polícia apura ainda se o anestesista, além de armazenar vídeos e filmar as pacientes, também produzia conteúdos de pornografia infantil. A suspeita é que ele tenha usado um perfil falso na internet, onde se apresentava como criança, para aliciar menores de idade. Em depoimento, Andrés não negou as acusações. Normalmente, esse tipo de pessoa não comete apenas um crime, tende a cometer crimes em série. E o objetivo agora da polícia é identificar outras vítimas. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que já suspendeu a licença do médico e que vai apurar se ele estava trabalhando de forma legal nos anos de 2020 e 2021, quando os abusos foram cometidos. Este é o segundo caso de prisão de médico que estupra pacientes em hospitais do Rio. Há 6 meses, em uma maternidade em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Giovanni Quintela Bezerra foi preso depois de ter sido flagrado por integrantes da equipe médica, abusando de uma mulher inconsciente durante uma cesárea. A primeira audiência do julgamento do caso foi realizada em dezembro. Giovanni teve o registro de médico suspenso. Ao todo, ele é suspeito de ter abusado de mais de 40 pacientes. Morreu hoje a 5ª vítima de uma explosão em um clube de tiros em Manaus. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O único sobrevivente era um homem de 30 anos que teve 90% do corpo queimado. Ele foi levado ao Centro de Tratamento de Queimados em um hospital de Manaus, mas morreu cerca de 24 horas depois da explosão. Corri lá para dar uma ajuda, né, que o pessoal estava lá dentro ainda. O rapaz que veio queimado, ele falou que ainda tinha pessoas lá dentro da sala. Durante o acidente morreram Nardier Pinheiro de Araújo e a esposa, Úrsula Rodrigues Macedo de Araújo. Eles eram proprietários do clube de tiros. D'Angelo da Silva e Silva e Francisco Torres eram funcionários. Tiveram os corpos carbonizados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que provocou a explosão. A causa só poderá ser identificada depois do trabalho do Departamento de Perícia Técnico-Científico do Amazonas. Imagens feitas logo após a explosão mostram como ficou a área de treinamento. A tragédia só não foi maior porque o clube ainda estava fechado. Deparamos com 2 óbitos, que foram aqueles que estavam próximos da saída de emergência. Nós debelamos o incêndio e fizemos a exploração do local. Como foi dito, muito gás, né, proveniente aí de material combustível. E aí foi constatado mais 2 óbitos, mas com muita dificuldade de se locomover.
Aqui no Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje na Federação das Indústrias de São Paulo que o presidente Lula não vai revogar as reformas trabalhista e previdenciária já aprovadas no Congresso. Alckmin também ressaltou a necessidade de acabar com o imposto sobre produtos industrializados e disse que quer aprovar a reforma tributária neste ano. A reforma tributária não é de governo nem da oposição, ela é do país. É senso comum que nós precisamos sair desse cipoal tributário, né, que nós estamos. É um verdadeiro manicômio tributário. Então é preciso simplificar isso. É essencial. As reformas vão nesse sentido, como o mundo inteiro tem IVA, Imposto de Valor Agregado. Então, é simplificar, é trazer mais segurança jurídica, é uma reforma que pode trazer ganho no PIB, porque ela traz eficiência econômica. Eu diria que é a reforma importantíssima. E está madura, foi discutida, debatida, eu acho que está bastante madura. O Ministério da Saúde começou a distribuir aos estados e Distrito Federal cerca de 740 mil doses da vacina Coronavac. Os imunizantes fazem parte de um contrato aditivo que foi assinado com o Instituto Butantan na semana passada e serão destinados a crianças de 3 a 11 anos. A previsão é que a distribuição termine amanhã. Um novo aditivo para a compra de mais 2 milhões e 600 mil doses deve ser assinado nos próximos dias. O Partido Liberal confirmou a candidatura do senador eleito Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, candidatura da legenda à presidência do Senado. Em nota divulgada após reunião de lideranças do PL, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, elogiou a trajetória de Marinho como ex-ministro do Desenvolvimento Regional e disse que o Senado precisa de uma nova liderança. Segundo o PL, a candidatura do senador terá o apoio dos partidos progressista e republicanos. O Ministério Público do Distrito Federal fez uma vistoria na cela onde está preso o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O repórter Igor Damasceno acompanha os desdobramentos dessa prisão e vai trazer as informações para a gente. Igor, boa noite. Por que a cela onde está o Anderson Torres passou por essa inspeção? Mauro, os promotores do Ministério Público do Distrito Federal queriam descobrir se ali na cela onde Anderson Torres está, há algum tipo de privilégio ali num batalhão da Polícia Militar. Boa noite a você, a Joyce e também a todos que nos acompanham. Em nota, o MPDFT informou que nenhum tipo de privilégio foi encontrado na cela de Anderson Torres e que todas as regras de segurança foram mantidas, conforme prevê o regimento interno. Anderson Torres passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele está preso desde sábado de manhã. Torres também é policial federal e é exatamente por esse motivo que ele está numa cela especial. O ex-secretário é suspeito de ser conivente com os atos considerados extremistas e antidemocráticos ali na esplanada dos ministérios. A situação de Anderson Torres se agravou depois que policiais federais encontraram na casa dele um documento que teria o objetivo de decretar estado de emergência, ou seja, um golpe de estado, tentando reverter o resultado das urnas eletrônicas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como o presidente da República. O ex-secretário nega ambas as acusações e deve ser ouvido novamente ainda nesta semana por um juiz escolhido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que também é o relator do inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Mauro, Joyce. Igor, ainda falando sobre esses atos antidemocráticos, como está a situação dos extremistas que foram presos pela Polícia Federal? Olha só, Joyce, de acordo com as informações que foram repassadas pelo Conselho Nacional de Justiça, até o momento, pelo menos 1.248 extremistas que estavam detidos ali na Polícia Federal passaram por audiência de custódia. Desses, cerca de 540 tiveram a prisão preventiva decretada e continuam presos no complexo penitenciário da Papuda. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira,
e a cúpula da Polícia Federal se reuniram para avaliar e tentar avançar nas investigações contra os atos democráticos ali no centro da capital. As autoridades analisam imagens de circuito interno para tentar identificar novos autores desses atos. Essas imagens começaram a circular, a ser veiculadas no fim de semana com grande repercussão, já que elas mostram em detalhes a ação dos invasores. Os flagrantes também mostram a dificuldade dos poucos policiais que estavam ali nos prédios dos 3 poderes brasileiros. Eles tentavam conter os golpistas que, num ato de selvageria, destruíram inclusive objetos históricos. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Essas imagens são do 3º andar do Palácio do Planalto. O circuito de segurança aponta que são 3h33 da tarde. Um homem de camisa preta chega e joga o relógio no chão. O objeto é do século XIX e foi trazido para o Brasil em 1808 por Dom João VI. Em seguida, o homem arrasta móveis e tenta desligar o disjuntor de energia do palácio. Uma fumaça aparece nas escadas enquanto ele se afasta. É um dos extintores de incêndio que foi disparado no andar de cima. O extremista volta com outro extintor e tenta quebrar a câmera para não deixar provas. Repare que ele veste uma camiseta com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta outra imagem, por volta das 4 horas da tarde, mais pessoas entram no palácio. Os atos de vandalismo continuam e provocam mais destruição. 16 minutos depois, a movimentação ainda é intensa e os terroristas circulam livremente. Este homem aparece fazendo uma selfie. Esse outro aparece sorrindo. Cerca de 30 minutos depois, as câmeras captam um corre-corre. São policiais que começam a chegar para dispersar os vândalos. A câmera registra a movimentação do lado de fora. Dentro do Senado Federal, mais vandalismo. Aqui, a Polícia Legislativa tenta se defender dos ataques. Abaixe as viseiras, abaixe as viseiras! As imagens gravadas pelos próprios policiais mostram a dificuldade em controlar a situação. Atenção, galera! Quebraram o vidro do salão verde! Serve pro salão verde aqui pra divisa, que é sério! As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Federal para identificar os autores. Peritos também colhem materiais genéticos em rastros de sangue e nas salivas deixadas em garrafas de água. O Gabinete de Segurança Institucional estima que cerca de 4.000 extremistas tenham invadido o Palácio do Planalto no último dia 8 de janeiro. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu punir políticos que teriam incentivado os ataques. Lira não citou todos os políticos que teriam envolvimento, mas mencionou o deputado eleito pelo Partido Liberal de Mato Grosso, Abílio Brunini. O parlamentar gravou um vídeo dizendo que não houve estragos na Câmara dos Deputados. Eles terão que ser chamados à responsabilidade porque, de qualquer maneira, é um parlamentar eleito e não pode estar divulgando fatos que não condigam com a realidade. Nós trabalhamos a madrugada e o dia e a tarde para que nós pudéssemos fazer a sessão à noite, com 400 pessoas trabalhando para limpar o tapete encharcado, queimado. Lira ainda entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia-crime com informações sobre os atos terroristas registrados no Congresso Nacional e cobrou que o Ministério Público Federal investigue o caso. Aras confirmou 40 denúncias prontas contra os golpistas. Mais cedo, Lira também esteve ao lado da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, e o interventor Ricardo Capelli. Os 3 visitaram o batalhão da Polícia Militar, que fica ao lado da esplanada dos ministérios. Celina Leão e o interventor anunciaram reforço de 500 policiais no local. Também disseram que investigam uma possível participação de policiais nos atos. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate,
com características profissionais. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação contra suspeitos de organizar, financiar e liderar esses atos antidemocráticos do último dia 8 em Brasília. Hoje, um subtenente do Corpo de Bombeiros foi preso. As informações ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos, foi preso em casa, em Campos dos Goitacazes, município do Norte Fluminense. Ele é suspeito de ser um dos organizadores e financiadores dos atos terroristas em Brasília. No local, os agentes da Polícia Federal também apreenderam computadores, telefones celulares e documentos. Conhecido como Júnior Bombeiro, o Roberto já foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018 pelo Patriota, partido da base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve 1.260 votos e não foi eleito. No ano passado, o Roberto foi condenado pela Justiça Eleitoral por mau uso do fundo partidário. Ele não prestou contas de campanha e, segundo o TRE do Rio, deveria ter devolvido R$4.000. Hoje, depois da prisão, o comando do Corpo de Bombeiros anunciou que Roberto foi afastado de suas funções. Para essa operação, foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão e outros 3 de prisão. A Polícia Federal ainda busca os alvos que não foram localizados durante o dia. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Pela primeira vez em mais de 200 anos, o Banco do Brasil será comandado por uma mulher. Vamos voltar a Brasília, onde o repórter Anderson Arcoverde acompanhou a posse de Tarciana Medeiros. Boa noite, Anderson. A nova presidente é funcionária de carreira do banco, é isso? É sim, Joyce. Boa noite para você, boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. Tarciana Medeiros entrou para a instituição no ano 2000 e desde 2021 ela ocupava o cargo de gerente executiva na área de clientes e soluções para a pessoa física. Tarciana tem 44 anos, é formada em administração de empresa e pós-graduada em administração, gestão e negócios e marketing e também em liderança, gestão e inovação. Tarciana será a primeira presidente do Banco do Brasil em 214 anos de história da instituição. O Banco do Brasil é o primeiro banco do país, ele foi criado ainda no Império. Muito emocionada, ela disse que vai trabalhar para poder garantir um desenvolvimento sustentável e também uma educação financeira na concessão de créditos e também para garantir bons resultados para os acionistas. Mas fez questão de afirmar que a indicação dela não é apenas uma questão de gênero, mas um reconhecimento à competência técnica. Vamos ouvir o que disse a nova presidente do Banco do Brasil. Presidente Lula, a minha nomeação significa o reconhecimento à competência técnica. É um reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento desse time. E ainda no discurso, Tarciana Medeiros fez uma promessa à primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Ela disse que a diversidade no Banco do Brasil vai estar presente em todos os dias de sua gestão, não apenas de uma maneira simbólica. Ela prometeu fazer estudos técnicos para melhorar a forma de selecionar as equipes e também as lideranças. O presidente Lula também destacou a importância de ter nomeado uma mulher para a presidência do Banco do Brasil. Ele destacou também que a Tarciana é uma servidora de carreira. Ele lembrou a origem humilde de Tarciana, que é da Paraíba e foi feirante antes de assumir um cargo no Banco do Brasil, e disse ainda que ela terá todo o apoio necessário para fazer uma boa gestão, mas terá uma missão: cuidar bem dos servidores do Banco do Brasil e dos pequenos produtores que precisam de crédito na instituição. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu queria te dizer uma coisa, querida. Você só tem um compromisso aqui. Primeiro é tratar bem os teus parceiros, 85 mil pessoas que trabalham com você no Banco do Brasil. Tratá-los bem, tratá-los com respeito.
A segunda coisa é cuidar do povo que mais necessita. Uma estudante de medicina da Universidade de São Paulo é suspeita de desviar quase R$ 1 milhão que seriam destinados à formatura da turma programada para o ano que vem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Alicia Dude Miller Veiga, de 25 anos, é investigada por suspeita de apropriação indébita. Ela é acusada de ter desviado R$ 927 mil do fundo de formatura da turma do curso, valor acumulado pelos estudantes durante 4 anos. Alicia era presidente da comissão de formatura e, segundo os outros membros, ela retirou o montante sem o consentimento dos colegas. Por meio de mensagens por aplicativo, a jovem afirmou ter transferido dinheiro para sua conta pessoal. Disse ainda que investiu R$ 800 mil numa corretora chamada Sentinel Bank e que caiu num golpe. O restante teria usado para pagar advogados e tentar recuperar o prejuízo. Em nota, a USP confirmou o caso. A Associação de Formatura do curso disse que avalia as medidas legais a serem tomadas. A As Formaturas afirmou que sua responsabilidade no contrato limitava-se a arrecadar os valores e transferir para a turma, e que todas as transferências foram realizadas rigorosamente conforme estabelecido nas cláusulas contratuais. A Secretaria de Segurança Pública informou que os envolvidos foram intimados a prestar depoimento e que trabalha na responsabilização da autoria. A SSP ainda disse que a Alicia também é investigada por outros 2 crimes, estelionato e lavagem de dinheiro contra uma lotérica no ano passado. A suspeita deve ter o sigilo bancário quebrado numa tentativa de esclarecer o caso. Nós não conseguimos contato com a corretora Sentinel Bank. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.